In my dreams, I kill him every night. It's done, Your Grace. Targaryens are gone. Not all of them. Fala aí, patrulheiros, hoje vamos para mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês mandaram aqui na comunidade do canal e vamos começar com uma questão bem interessante e até aproveitar para desenvolver um pouco mais esse assunto, que é o seguinte: irá existir outras séries spin-off de Game of Thrones além da House of the Dragon? Você acredita que talvez no futuro façam um filme derivado de Game of Thrones ou até mesmo uma adaptação do livro para os cinemas? O que acharia de um spin-off abordando as rebeliões Blackfyre? Então, essa é uma questão que a HBO já discutiu há algum tempo. Tinham 5 histórias diferentes para virar uma série, e até agora das que de fato foram aprovadas por completo foi a House of the Dragon, que abordará a história dos Targaryens, como vocês já sabem, e já em 2017 a própria HBO tinha confirmado um universo de Game of Thrones para ser adaptado depois que GOT acabasse. Ou seja, House of the Dragon não será a única série nova de GOT que a gente vai ver. A rebelião do Robert, por exemplo, que é praticamente unânime, todo mundo gostaria de ver sendo adaptada, já foi dito uma vez que a HBO não iria fazer uma série no momento dessa história, mas eles não falaram nada sobre não fazer um filme, por exemplo, porque tem histórias do livro que combinariam muito em uma trilogia de filmes ou em um filme solo. Então a rebelião do Robert seria uma das histórias que eu acho que daria muito certo sendo retratada em filme. E eles poderiam fazer tipo assim: algumas histórias a HBO faz séries com muitas temporadas e outras poderiam retratar no cinema, como a rebelião do Robert, por exemplo. Vocês já pensaram nisso? O saque de Porto Real, a morte do Aerys Targaryen, a batalha do Tridente com Robert versus Rhaegar. Imagina tudo isso sendo adaptado numa sequência de filmes. Uma história com tanto personagem que a gente conhece: o Ned Stark, o Robert, o Rhaegar, o Aerys. Cara, é sucesso de bilheteria garantido. E, aliás, essa ideia de cinema já foi cogitada antes para transformar as temporadas finais de GOT em 3 filmes, mas isso acabou sendo barrado porque, GOT já era uma série e não um filme originalmente. Então, nesse caso específico, não combinaria. Mas com histórias começando do zero, que a HBO não tem a intenção de adaptar para a série, eles podem sim trazer para o cinema. Mércia de Polos tomando Mendes. Era verdade que a princípio Daenerys estava grávida do Jon Snow, mas a pós-produção mudou isso? Isso na verdade foi com a Cersei, Ela realmente engravidou e ela perderia o bebê no final da temporada 7, mas no fim eles cortaram essa cena porque ela até vazou no roteiro da 7ª temporada. O roteiro era legítimo e tinha lá descrito a cena da gravidez da Cersei, mas quanto a Daenerys, de fato, o David e o Dan, os showrunners de GOT, quiseram criar ali uma atmosfera de que a Daenerys iria engravidar, e eles fizeram isso visualmente, inclusive. Olha só a Daenerys por esse ângulo aqui na season final. Não parece que ela tá grávida de alguns meses já? E detalhe, nesse período aí a Daenerys nem tava se alimentando porque o Varys estava tentando envenená-la através da comida, então ela não tava comendo nada. Fora que na temporada 7, a Daenerys ficou lá enfatizando, falando que nunca poderia ter filhos, que os dragões eram os únicos filhos dela e ela perdeu o Viserion, ou seja, muita gente teorizou que a partir dali a Daenerys poderia engravidar, já que ela pagou com sangue quando ela perdeu o dragão dela. E pra complementar, ano passado, 2019, a HBO liberou um cartão do Dia das Mães com a Daenerys e a Cersei lá com a mão na barriga, dando aquela insinuada que as duas eram mães, mas não passou dos roteiristas e da própria HBO brincando com esse assunto, e no final não teve filho nenhum. The dragons are my children. They're the only children I'll ever have. I can't have children. Rebeca Goulart, se a House of the Dragon for ou fosse adaptar a Conquista do Aegon, quais atores você acha que combinaria com o trio da Conquista? Olha, essa é uma questão muito difícil que a HBO vai ter que lidar. A House of the Dragon deve adaptar mesmo a Dança dos Dragões, e isso já será um elenco muito difícil para se escalar, mas se fosse sobre a Conquista, ou a série começasse com a Conquista, eu creio que o Alexander Skarsgård daria um bom Aegon. Eu não sei se vocês conhecem esse ator, mas eu consigo enxergar um Aegon Targaryen nele. Tem outros caras também que o pessoal especula, tipo Charlie Hunnam, mas a HBO geralmente vai atrás de um elenco não tão conhecido assim. E quanto às irmãs, a Rhaenys e a Visenya, eu nem tenho ideia, sério, porque precisam ser atrizes muito bem escolhidas para combinar não só visualmente, mas também na personalidade. O jeito da atriz tem que bater com a personagem da história. Então a HBO vai ter que escolher isso com muito cuidado, para poder não escolher errado, e eles devem fazer como foi em GOT. Poucos atores serão conhecidos e quem eu consigo apontar mesmo de ator seria o Alexander.
Mas deixa aí nos comentários sugestões de ator e atriz pra compor o elenco da nova série Targaryen. Mad Queen, qual o dragão que você mais gosta? Das crônicas em geral, é o Balerion por ele ter sido o maior e de extrema importância, né? Até tendo participação na criação do Trono de Ferro. Então ele é um dragão muito icônico. E na série, eu escolho o Drogon por ele ser o mais ativo, né? Ele é meio que o principal ali e o único montado pela Daenerys. Lilian Santos, o que o Varys viu no fogo quando o feiticeiro cortou o passarinho dele? Então, muita gente já teorizou sobre isso, é realmente um mistério na série. Às vezes dava a entender que era uma visão dos White Walkers, mas eu creio que o Varys ouviu foi a própria morte dele. A voz nas chamas deve ter dito pro Varys que ele morreria por fogo ou algo do gênero, que foi o que aconteceu mais tarde na season final. Então provavelmente era isso, as chamas devia ter falado que o Varys morreria por fogo ou algo parecido. E a Kinvara, que é uma sacerdotisa, ela sabia o que a voz nas chamas disse pro Varys, mas infelizmente ela não contou pra gente o que era. Should I tell you what the voice said? Should I tell you the name of the one who spoke? Samuel Vinícius, o que há a oeste de Westeros? Olha, isso aí é uma história que com certeza daria um bom filme. Mostrar a Arya Stark descobrindo as novas terras, já que a série finalizou com ela navegando e ninguém sabe o que ela vai encontrar por lá. A Arya pode encontrar novas criaturas não humanas, ela pode morrer, dependendo do que tem, além dos continentes, então daria pra retratar isso em um filme, e eu veria com certeza. O que tem a oeste de Westeros eu não faço ideia, mas não deve ser algo irrelevante, então a HBO pode dar uma pensada aí em fazer um filme sobre isso no futuro. Fofão desconfiado, se você fosse o roteirista de GOT, como seriam a 7ª e a 8ª temporada? Se eu fosse roteirista de GOT e showrunner, muita coisa seria diferente, muita coisa mesmo. Primeiro que a 7ª e a 8ª não seriam as últimas temporadas. Eu levaria a série até a season necessária para adaptar as melhores coisas do livro e eu escutaria, por exemplo, o George Martin, que queria que a série tivesse pelo menos 13 temporadas. Então se eu fosse o responsável pela série, GOT estaria rolando aí até hoje no auge e não ia acabar tão cedo. Thiago Félix, por que é tão difícil entender o enredo de Dorne? Porque nada ali faz sentido. Pois é, né? Essa é mais uma dos showrunners porque eles pegaram o arco de Dorne, que no livro é sensacional, e transformaram naquilo que vimos na série sem o menor nexo. Dá pra fazer uma lista de acontecimentos sem o menor sentido que aconteceram nesse arco de Dorne. As serpentes de areia se teletransportaram pro navio do Trystane, o segurança do Doran Martell de 2 metros de altura que morre instantaneamente com uma faquinha nas costas, sendo que a Arya leva várias na barriga, cai na água suja e nada grave acontece, muito pelo contrário, ela até luta depois disso. Então a resposta mais simples é que eles não quiseram adaptar o enredo de Dorne do livro pra série. Eles incrivelmente não se interessaram ou não souberam adaptar, né? Porque no livro tudo é construído direitinho. O Doran Martell é um baita personagem no livro, ele inclusive tem uma filha, a Arianne, que foi cortada na série e daria pra reciclar vários e vários arcos do livro que deixariam Dorne muito melhor na série. O David Benioff e o Dan Weiss não são obrigados a seguir o livro certinho, afinal a série é uma coisa e o livro é outra, mas eles estão fazendo uma adaptação, então se eles não têm ideia, né, pra poder fazer algo diferente no arco de Dorne, pega ali o que já tá pronto do livro, né, e compara qual que ficou melhor, porque o da série, meu Deus, não tem o menor cabimento. Fabiola Mirella. Se a Daenerys não tivesse ido salvar o Jon e os outros além da muralha, ela e o Viserion estariam vivos e o Jon morto, ou mesmo assim ele seria salvo pelo tio Benjen. E caso fosse salvo por ele, o Norte seria inimigo dela? Assim, muita coisa seria diferente porque o tio Benjen apareceu com um cavalo só, e se a Daenerys não tivesse ido até o lago congelado, o grupo inteiro ficaria lá, porque eles foram salvos justamente fazendo o Drogon de ônibus quando subiu todo mundo nele e só ficou o Jon Snow lá. Então se a Daenerys não tivesse aparecido pra salvar geral, provável que só o Jon Snow seria salvo com o cavalo do Uncle Benjen e iria morrer o resto da galera, porque né, não tem como carregar todo mundo no cavalo só. Daí eu creio que o próprio Jon entenderia o porquê da Daenerys não ter ido lá salvar, né, se arriscar pra poder salvá-los, porque só esse plano de ir pra além da muralha capturar um zumbi no meio de 100 mil já é uma loucura sem tamanho, então o Norte não iria se tornar inimigo dela por conta disso, o próprio Jon em si não faria isso, e a real é que o Norte já não gostava da Daenerys antes disso, então ela não salvar o Jon Snow não seria grande coisa pra eles. O Norte já enxerga a Daenerys como inimiga só pelo fato dela ser Targaryen. A Targaryen cannot be trusted.
Johnny Mendes, será que se as temporadas 7 e 8 tivessem tido 10 episódios teria mudado alguma coisa? Não, a única diferença é que teriam 7 episódios a mais, só que isso não mudaria a qualidade do final. Não da maneira que realmente era necessário, porque a estrutura, os episódios já começaram a ficar esquisitos lá atrás mesmo. Pra GOT terminar do jeito completo, teria que ter mais temporadas. O lance com a série foi esse. Game of Thrones teria que ter pelo menos 10 temporadas pra terminar sem faltar nada, e isso era algo que o próprio George Martin queria. Já o David Benioff e o Dan Weiss cortaram várias coisas e eles preferiram terminar a série no tempo deles. Eles não queriam que GOT passasse de 8 temporadas, então a resposta é não mudaria muita coisa. CJ, quando você acha que irá lançar o 6º livro? Então, cara, provavelmente será ano que vem, 2021, mas eu tenho um vídeo já falando somente sobre os ventos de inverno e de quando ele deve ser lançado, explicando detalhadamente. Então, se alguém não viu, eu vou deixar esse vídeo na tela final aqui. Fiquem de olho na aba comunidade do canal, porque é lá que eu peço para vocês mandarem as perguntas. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal e até a próxima.